Paz de Jesus, irmãos. Amém. Paz de Jesus, irmãos. Amém. É isso aí, irmão. Vocês só falam alto com o lotinho, eu fico com inveja. Mas glória a Jesus, irmãos. Glória dos irmãos. Né? Agradeço os irmãos aí por puderem estar vindo, né, irmãos? O Morrone mandou uma mensagem, poxa, ele veio cedo aí, limpou, roçou tudo aí. Aí tem um trem ali que ele foi tirar, caiu uma gota no olho dele, da planta que tem aquele leite, sei lá o que é aquilo lá. A mamona, aí ó, a mamona assassina aí. Foi lá, caiu no olho dele, mano, e ele tá com o olho todo vermelho lá, não consegue nem ver a luz do dia. Aí eu falei, irmão, quando estiver escurecendo, vem comer, né? Põe um óculos escuro aí, vem, né? Enfim. Mas, felizmente, são coisas que acontecem, irmão. O irmão veio para ajudar, né? E acabou sofrendo um dano aí. Mas, enfim, né? Deus abençoe a vida do nosso irmão Rony. Em nome de Jesus, né, irmãos? E glória a Jesus para a vida do irmão. E é assim mesmo, né, irmãos? Todas as coisas, infelizmente, às vezes muitas coisas acabam acontecendo. Bem, irmãos, vamos então dar o início, né? Nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, né? E depois vou dar uma paradinha lá para umas 5 e pouco, 5 e meia, mais ou menos, 5h40. Dar uma paradinha para os irmãos dar uma levantada, esticar as pernas aí, uns 10 minutinhos, amém? As irmãs vão fazer um negocinho ali, um cafezinho, alguma coisa, deixar na mesa, as mãos se servem. E depois a gente volta de novo, vou falar um pouco da pregação e vamos até às 7 horas. Amém? Vocês vão me suportar, irmãos? Foi meio bucho, né? Mas tá bom. 2 Coríntios, irmãos, capítulo 5. Aí no final do culto nós vamos orar também para uma criança ali que está vindo pela primeira vez aqui hoje. Um bebezinho ali. Né? Nós vamos orar pela vida do meu filho, né? Hoje faz 2 meses, né? Vamos orar por ele, né, irmãos? É orar, né? Vamos abençoar a vida dele, já é abençoado, né? Mas vamos orar junto com a igreja, né, irmãos? Não é apresentar, é uma oração que nós vamos estar fazendo. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar, agradecer a Deus nesse momento. Vamos pedir para o Espírito Santo abrir o nosso entendimento, para o Espírito Santo abrir o nosso coração. Amém? Para que Ele venha derramar da sua graça, do seu poder sobre nossas vidas, nos ajudar, para compreender a mensagem, compreender a palavra de Deus, hoje e sempre. Que nosso coração possa estar atento. Amém, irmãos? E a pregação, irmãos, ela é para abrir o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, o Senhor que pelo seu muito amor com que o Senhor nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e em nossos pecados, o Senhor veio sobre cada um de nós, Senhor, e nos ajudou a vencer, Senhor Jesus, todas as coisas. Abençoa poderosamente a vida e o coração de cada um dos meus irmãos. Ajuda-nos a estarmos atentos, Senhor Jesus, à sua voz. Que nosso coração esteja aberto para sermos instruídos pela palavra de Deus, instruídos pela verdade, para que possamos compreender, Senhor Jesus Cristo, qual é a sua boa e perfeita vontade em nossas vidas. Abençoa, fortalece, anima nosso coração. Que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, e discernimento, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, graças a Deus, né? Bem, irmãos, eu tinha pedido para os irmãos, se os irmãos quisessem fazer algumas perguntas, né? Sabe quantas chegaram? Nenhuma. Na verdade, chegaram 3. Né? Três perguntas, mas a irmã ela não faz parte daqui da igreja, aqui, né? Mas ela perguntou. Você está com as perguntas aí, irmão? Vamos soltar logo essas perguntas, porque elas vão sendo respondidas conforme a pregação for acontecendo. Fala, irmão. Primeira pergunta. Como um casal pode lidar de maneira sábia com as diferenças dentro do relacionamento, mantendo a união e o respeito, mesmo quando pensam de forma diferente? Pergunta 2. Qual é o verdadeiro papel do perdão na vida de um casal, segundo os princípios bíblicos?
e como ele pode restaurar um relacionamento quando há feridas ou erros. Pergunta 3. Durante discussões ou momentos de conflito, o que um casal pode fazer para manter o respeito, o amor e agir de forma que agrade a Deus? Deu para vocês entenderem, irmãos? É uma pergunta que talvez a maioria dos irmãos já ouviram falar, né? Ou sempre... Mas é uma pergunta que acontece entre casais mesmo, né? Mesmo assim, irmão, se você tiver uma dúvida para perguntar, escreve no papel, vai ali no tom, ali, fala, irmão, pergunta isso aí, ele me manda aqui. Tá bom, irmãos? Amém? Então, a pregação do Evangelho é para nos dar entendimento. Jesus falou em 1 João 5,20, e ele veio nos dar entendimento. Entendimento é a compreensão das coisas, né, irmãos? É compreensão, é entender, né, como devemos nos comportar, como devemos, né, estar diante de Deus, como devemos agradá-lo. Então, é para isso que Jesus veio fazer, veio nos dar entendimento. Então, os filhos de Deus, os que nasceram de novo, os que são convertidos, né, eles buscam, então, ter entendimento. Para quê? Para que possamos fazer conforme a vontade de Deus. Então, irmãos, numa vida do casamento, né, ou solteiro, viuvez, enfim, a nossa vida ela tem que ser pautada pela palavra de Deus, pelo Evangelho, para que Jesus ele possa ser o quê? Engrandecido, né, em todas as formas, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, no decorrer da pregação, né, irmãos, se os irmãos tiverem alguma dúvida, ou se os irmãos não concordarem, né, depois se quiser perguntar novamente, não tem problema, né, irmãos? A gente pode sempre estar esclarecendo todas as coisas. Mas o importante é a gente poder compreender, né, irmãos, o que se passa com a vida do ser humano. Porque o casamento, né, irmãos, ele é muito importante. Né? Eu peguei uns dados aqui do IBGE para os irmãos depois, o Tom vai colocar aqui, para não ficar olhando para trás, eu vou ficar lendo junto com os irmãos. Mas os irmãos vão ver, irmão, como o casamento hoje em dia é uma coisa assim que não tem valor nenhum para as pessoas. Ele começa, ele se acaba com uma velocidade muito grande. Então o casamento não tem importância hoje em dia. E para o cristão ele tem que ter importância. Né, irmãos? Amém? Então, eu lembro que de uma vez que eu falei que ia pregar sobre casamento, veio bastante pessoas naquele dia, né, que nós estávamos no outro endereço ali em Jandira. E veio bastante pessoas mesmo naquele dia, pessoas que nem eram da igreja, vieram, e ainda eu falei assim, meu Deus do céu, se o povo vier aí, eu tiver que falar, eu vou falar. Né? E porque a pessoa vem a primeira vez, né? E aí, quando terminou a pregação, bastante pessoas realmente foram impactadas com a palavra, né? Eu lembro que tinha um neto da irmã Fátima, ele estava inquieto na cadeira, eu falei, nem vou olhar para ele, que você não vai me perguntar e vai longe, né? Aí terminou o culto, conversei com ele, tudo, expliquei para ele a situação dele na palavra, porque, irmão, tem pessoas que estão com a vida toda enrolada. Então, outras pessoas estavam juntas, outras estavam tendo relação já, né, marido e mulher, e falaram, isso aí é errado, precisa casar, né? E, enfim, teve casal de namorado que nem foi namorar mais. Falou, não, você quer casar comigo? Não, não quero. Falei, então não quero mais nada com você. E largou, e a pessoa não quis saber não. Falei, não, isso é pecado, eu não posso continuar assim não. Né? Eles não tinham um compromisso, né? Eles viviam namorando e tendo relação marido e mulher quando não poderia ter. Então, hoje em dia, irmão, o matrimônio é uma coisa meio banal, mas as pessoas não ligam. E é uma coisa muito séria mesmo. Então, o casamento, irmãos, ele no Evangelho, nós precisamos entender, irmão, que a igreja do Senhor Jesus, ela tem que refletir essa luz, a luz do Evangelho tem que refletir no casamento. Se um casamento for ruim, irmão, for bagunçado, se o casamento, né, for um casamento onde há contenda, peleja, dissensão, sabe, discórdia, inveja, aí, irmão, vai ser um problema, porque vai ser um casal que vai escandalizar o nome do Senhor Jesus. Né? Então, a gente precisa ser marido, mulher, uma bênção, né? Ainda que o marido ou a mulher não esteja na igreja, mas a gente tem que procurar realmente viver a palavra de Deus. Né? Os irmãos, né? As irmãs são viúvas, né? Os que são solteiros, as crianças, adolescentes que vão crescendo, eles têm que viver, né? Observar a palavra de Deus e seguir em frente. Amém? Então, o Evangelho tem que pautar a nossa vida.
É o Evangelho, a palavra de Deus. Então a igreja, irmão, ela reflete, ela tem que refletir isso daí, a glória de Cristo. Então, se existe na igreja famílias firmes e fiéis a Deus, a igreja é uma bênção. Agora, se não houver famílias firmes e fiéis a Deus, então a igreja vira uma bagunça muito grande. Muito grande. Problemas e mais problemas começam a surgir. Né? Fraquezas, fracassos, derrotas. Né, irmãos? Problemas diversos. É muita brecha que acaba acontecendo se o casamento não for firmado em Deus. E para um casamento ser firmado em Deus, a gente precisa compreender e entender, irmão, com quem é que a gente casou. Porque às vezes a gente casa e a gente só vai descobrir com quem casou depois que casou. Falou, tu é assim? Eu não sabia que você era assim, não. Falei, pois é, prazer. Sou eu mesmo, né? É que quando você convive, né? O ditado diz assim, né, irmão? Quando você só conhece uma pessoa, quando você come 1 quilo de sal com ela. Comer 1 quilo de sal não é do dia para a noite, é? Não, né, irmão? Até acabar aquele quilo de sal, lógico, é muito mais que 1 quilo de sal, mas conforme você vai vivendo, você vai morando junto, né? Você vai conhecendo. Então não é de uma hora para outra, é convivendo. Então, irmãos, nós que buscamos servir a Deus em espírito e em verdade, a gente tem que entender uma coisa, irmãos, muito clara. Precisamos nascer de novo. Para o negócio dar certo, para o negócio funcionar, para a gente ser submisso, né, a gente precisa nascer de novo. Quando um cristão, homem, mulher, filhos, não nascem de novo, então vai se tornar um problema. Porque vai se tornar insubmissos à palavra de Deus. E toda insubmissão à palavra de Deus é um comportamento rebelde. Então, existem famílias que são o quê? Rebeldes em relação à palavra de Deus. E isso traz um problema. Para quê? Para o reino de Deus. Então, a gente tem que viver uma vida que glorifique a Deus. Amém? E isso vai acontecer onde? No casamento. Não adianta eu pregar bonito, falar bonito, me vestir bonito, e em casa não ser nada de bonito. Isso não adianta nada. Uma vez eu já falei assim, né? Há muito tempo atrás, quando eu estava em outro endereço. E aí eu dizia assim para os irmãos na pregação, irmãos, quer me conhecer, quer saber quem eu sou? Pergunta para minha esposa, ela sabe que eu sou, ela mora comigo. Né? Já há mais de uma década, indo para 2 décadas já. Então ela sabe quem eu sou. Eu sou perfeito? Não sou. Tenho defeito, tenho minhas fraquezas, tenho minhas dificuldades, eu tenho. E ela sabe. Aí um dia o irmão falou assim para mim, poxa, você ficar falando isso daí, né, irmão? Aí ele estava querendo dizer assim, poxa, se os irmãos for perguntar para minha esposa, vai dar problema. Aí eu falei, tá bom, mano, respeito ao irmão, eu vou parar de falar isso aí. E aí eu parei de falar, mas eu posso voltar a falar agora. Então, irmãos, pode perguntar, não tem problema. Pode falar os defeitos, porque eu não sou perfeito. Né, irmãos? Então eu tenho meus defeitos. Mas o casamento é para crescimento espiritual. Casamento não é para menino. Casamento não é para menino. Casamento é para quem está disposto a amadurecer. Se no casamento a gente não amadurece, irmão, a gente vai se tornar, querendo ou não, uma dificuldade para o nosso parceiro. Uma dificuldade. Uma luta muito grande. E a gente não está aqui para ser uma luta na vida do outro. A gente está aqui para crescer. Né, irmãos? E ao mesmo tempo a gente não está aqui para ser vitimista. Ah, então eu não cresço, então não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não. Eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, eu estou aqui para aprender, estou aqui para crescer, estou aqui para ser aperfeiçoado. Essa tem que ser, né, o desejo de cada cristão, de cada irmão. Então, irmãos, a gente precisa nascer de novo para dar certo. A palavra, né, irmãos, existem algumas coisas que eu vou estar falando aqui hoje, que é sobre a natureza humana, né, irmãos? Mas a gente tem que entender que a gente vive uma vida socialmente, e nessa vida social que a gente vive, trabalha, escola, passeio, é uma vida social que a gente tem. E junto nessa vida social, irmão, vai estar a vida espiritual e a nossa vida humana nesse mundo, tudo junto. E a gente tem que aprender a lidar com tudo isso aí. Então, irmãos, mais uma vez, a gente precisa ter ciência de que servir a Cristo é nascer de novo, para dar certo, segundo Deus. Então, 2 Coríntios capítulo 5,
Versículo 17, irmãos. Como é que diz aí? 1, 2, 3. Nova criatura é. Ela já passaram. Vou ler mais forte, irmãos. 1, 2, 3. Passa aí todo o soninho aí. 1, 2, 3. Eis que tudo se fez? Então em Cristo tem que ser o quê? Uma nova? Nova criatura. Então o que é velho tem que passar, tem que ficar para trás. Qual é o texto que está aqui, irmãos? Vamos ler todos juntos aí. Vocês conseguem ler? Consegue ler, irmãos? Mas você, cadê o texto lá que eu falei? Vamos, estava combinado eu e você. Tinha combinado o texto, aquele primeiro texto lá. O casamento é um pequeno. Ei, Vanessa. É difícil a vida, hein, mano? Tinha que ser quem? Tinha que ser, mano. Tem mais gente assistindo a live, né, irmão? Agora aumentou o número de irmãos que vai ouvir na live. Pessoal que era da outra igreja aí, né, que abraçaram o anjo do Velho Testamento, então eles estão assistindo. Então, se você quiser conhecer o Tom, que aqui tudo a culpa é do Tom, já tem uma pessoa certa, você pode vir conhecer. Mas é brincadeira nossa aqui, não é uma coisa interna. Mas, enfim, tudo certo, hein, irmãos? Vamos ler aqui, por gentileza? Bem forte, tá, irmãos? 1, 2, 3, como é que diz aí? O casamento... Está claro, hein, irmãos? Está claro? Está claro. Isso é para quem? É para quem nasceu de novo. Então, o que é um casamento? Você está num barco, numa viagem longa. Porque o cristão, ele tem que entender uma coisa. O casamento, irmãos, ele tem que ser heterossexual, homem e mulher, ponto final. Amém? Casamento é isso. As crianças que estão aqui estão assistindo o culto também, né? Então, tomar cuidado nas palavras, mas casamento é homem e mulher. Homem com homem não é casamento segundo Deus, mulher com mulher não é casamento segundo Deus. Casamento, diante de Deus, é homem e mulher, heterossexual. Amém? Casamento é isso. Casamento, irmão, é quando um homem é casado com uma mulher e uma mulher é casada com um homem. E só tem quem na vida lá? Só um ou outro. A pessoa não tem várias esposas e nem vários esposos. Tem que ter um esposo e uma esposa e acabou. Qual é o nome da palavra? Monogâmico. É isso, né? Poligamia é quando tem vários esposos, várias esposas. Então lá no Oriente Médio, lá o cara tem vários parceiros. Não. A Bíblia, o Evangelho nos ensina que cada um tem que ter a sua própria mulher e o seu próprio marido. É o que a palavra ensina. E o casamento ele tem que ser o quê, irmão? Indissolúvel. Não pode se dissolver. Não pode se acabar. O casamento ele tem que começar e tem que ir até o fim. Por isso que é uma viagem longa. Então, irmão, você que disse sim no altar, em alguma igreja, no cartório, você disse sim, eu quero casar, você está dizendo, eu vou viajar com você até o fim. Estou nesse barco com você. E eu tenho que remar um lado, você tem que remar o outro, temos que enfrentar as tempestades, as lutas, as dificuldades, nós temos que andar junto. Não é um querer remar para um lado, outro querer remar para o outro. Mas os dois têm que remar juntos, né? Como diz aí o texto aqui, ó. Se um começa a balançar o barco, o outro tem que trazer o quê, irmão, para o casamento? O equilíbrio, para não afundar. Se um entra em desespero, o outro entra em mais desespero ainda, então não funciona. Então volta ao texto aqui que nós vemos, 2 Coríntios 5,17. Isso vem da nova criatura. Então nós temos que entender uma coisa, irmãos. Quando nós nascemos, né? Nós nascemos com uma natureza. E é sobre essa natureza que nós vamos falar bastante. Então o casamento, irmão, ele tem que ir até o fim. E quando eu digo casamento, é casamento mesmo, né, irmão? Eu não estou falando que a mulher tem que suportar um homem que espanca, que bate, não é nada disso não, né?
Um cara que faz isso aí, né, tem que chamar a polícia, na verdade. Mas quando um homem ou uma mulher se casa, né, irmãos, temos que entender uma coisa: não pode haver dissolução, separação. Porque um casamento, irmão, diante de Deus, é como um ferro, né? Imagine um ferro quando derrete dois ferros e grudam um no outro. Como é que você separa dois ferros que foram fundidos ali um no outro? Tem como você separar? Com essa cadeira plástica aí que você tá sentado, isso daí, antes de ser essa cadeira, era vários grãos de polietileno, se eu não me engano, eu esqueci o nome. Então derrete esse plástico e vira uma cadeira só. Se você quiser separar o braço dessa cadeira aí do restante da cadeira, vai acontecer o que com essa cadeira? Vai despedaçar, vai ter prejuízo, vai ter marcas. Então o casamento, mano, ele não pode se dissolver, ele não pode se quebrar. Se ele tiver que se separar, vai ter estragos para o resto da vida. Vai ter marcas para o resto da vida. Então, existem irmãos que têm segundo casamento, que casaram novamente, e os irmãos sabem que quando sai de um relacionamento, não sai uma coisa tranquila, sempre tem um resquício, tem uma coisa no passado, tem marcas que ficaram no passado. Então o casamento é algo que tem que começar e tem que ir até o fim. Então nesse barco que estamos remando, marido e mulher, Jesus tem que estar lá dentro desse barco para nos ajudar a remar. Jesus tem que estar nesse barco convertendo a nossa vida. Para quê, irmão? Para que a gente possa ser um instrumento na vida do nosso parceiro. Um instrumento de paz, de graça. Então depende muito do que, irmão? Do novo nascimento. Do novo nascimento. Amém, irmãos? Então, tem um dado aqui que coloca aí o Tom, que é quanto tempo dura um casamento, mais ou menos isso aí. Achou aí? Apareceu? Apareceu, irmãos? Então, vamos ler junto aí, irmãos. Quanto tempo dura um casamento antes? Eu estou certo? Não, volta. 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 Isso. Não. Eu te mandei errado, mano? Eu te mandei só isso? Tem certeza? Tá bom. Bem, eu vou ler aqui, Tom. Então eu não mandei para ele, eu vou ler aqui, tá, irmãos? Olha, pode ser que realmente eu inverti lá na hora de mandar por mão. Veja só, irmão. Aqui eu peguei uma pesquisa, diz assim, ó, quanto tempo dura um casamento antes do divórcio? Quanto tempo dura um casamento antes do divórcio? Aqui é um dado estatística do IBGE. Então é uma pesquisa que eles fizeram. Então diz assim, ó, no Brasil, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que o casamento que termina em divórcio dura, em média, 13 anos. 14 anos, que é 3,8. 14 anos. Então, a média de um casamento, hoje em dia, é 14 anos. 14 anos, as pessoas já brigaram à torta direita e se separaram. Viveram 14 anos, mas como se tivesse vivido 50 anos, de tanta briga que teve, e discórdia. Em 2010, a média era 16, ou seja, os casamentos estão durando menos. Outro dado interessante, quase metade dos divórcios acontece antes dos 10 anos de casamento. Isso mostra que os primeiros anos são mais críticos no casamento. Os primeiros anos é mais crítico, segundo aqui a pesquisa do IBGE. Então veja que o casamento cada vez mais dura menos. Dura menos. Um exemplo muito prático é quando teve a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Todo mundo teve que ficar mais aonde? Dentro de casa. Antigamente, o marido ou a mulher saía cedo para trabalhar, ou só o homem saía para trabalhar, ou só a mulher saía para trabalhar, tanto faz. E eles só se viam à noite. Só se viam à noite por pouco tempo. Jantava e dormia. E no outro dia, saía de novo. Aí no final de semana ia passear. E aí, quando teve a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo dentro de casa. Acordar, tomar café, almoçar, café da tarde, jantar, dormir, tudo junto. O que aconteceu? Explodiu o número de divórcio. Explodiu. Por quê? Porque lá no altar, quando as pessoas casaram, geraram o quê? Amor, fidelidade, companheirismo. No namoro, no noivado, abraçado, agarrado, beijando, feliz da vida. E aí, quando for morar dentro de casa, passaram a não se suportar mais. Não suportar, por quê?
Porque quando a pessoa casa, ela pensa o quê, irmão? Ela pensa que o outro é a tampa da minha panela, não é? Tampa da minha panela. Qual outra frase que o pessoal usa? Metade da laranja, como diz o cantor. Qual é o outro? Alma gêmea. Também. O que mais? Meu príncipe encantado. Minha princesa. Você é meu tudo, né? E por aí vai. Não é as frases que o pessoal usa? Fala aí, irmão. Pode estar com vergonha, não. Fala. Como? É o presente de Deus. Ó, Henrique. Presente de Deus. Não é assim? As pessoas falam. Aí quando casa, irmão, as pessoas veem que a pessoa encantada já saiu o quê? Encantamento. Porque a pessoa vai descobrir quem a pessoa é. Vai descobrir. E aí a tampa não é tão perfeita assim, né? A metade da laranja não é tão metade assim. A alma gêmea não é gêmea, é gema, né? Não é. Então, isso mostra uma coisa, irmãos. Quando nós nos unimos com uma outra pessoa, não existe isso. Alma gêmea, metade da laranja, isso só funciona lá em Hollywood. É só em filmes. Isso não é verdade. A gente tem que ter entendimento. E com o entendimento, a gente tem que ter discernimento. O entendimento é para nos dar discernimento de como viver, de como falar, de como se comportar, de como agir, em saber olhar, saber ouvir. A gente tem que ter discernimento. Então, quando você é novinho, tal, não conhece muito da experiência da vida, tal, ou às vezes tem experiência da vida, mas se apaixona, irmão, é uma cegueira, que a pessoa fica cega na hora lá. Ela não consegue enxergar, ter discernimento. Então a gente precisa ter discernimento. Então quando os dados dizem que os casamentos hoje não duram 10 anos, 15 anos, 16 anos, isso é uma realidade. A pessoa casa e se separa. Você vê um monte de gente fazendo exatamente isso. O cara faz um casamento lindo, maravilhoso, e depois se separa. Então, veja só, irmãos. Tom, agora, pesquisas mostram os 4 primeiros. Está aí? O que está escrito aí, irmãos, aqui? 1, 2, 3. São os mais? Por que é perigoso, irmão? Qual que é o primeiro aqui? De novo, como é que é? Adaptação e personalidade. Porque cada um tem a sua personalidade. Cada um tem a sua personalidade. Porque cada um vem de um jeito da casa do pai e da casa da mãe. Um veio de um jeito, o outro veio do outro. Vem lá um marido lá. A mãe faz tudo para ele. Leva a toalha, comida no prato, né? Denga. Aí casa com a mulher, meia seca. Cadê minha toalha, mulher? Você não pegou, não? Se vira, mano. Oxe, mas eu pensei que casei com a minha mãe. Não casa com a mãe. Então começa o quê? A ter um conflito. Não é assim? No casamento começa a se revelar o quê? A verdadeira personalidade da pessoa. Dele, dela, se é bruto, se é bruta, se é ignorante, se é grosso, se é melindroso, se é calado, se é falador. Começa a manifestar o quê? A personalidade, o temperamento da pessoa. Então, a primeira coisa, qual que é a primeira coisa, irmãos? É adaptação? Adaptação, você vai ter que se adaptar. Então, quando a pessoa ela não consegue discernir a pessoa antes de casar, na hora que casa, começa a falar, puxa vida, hein, meu, você fala muito, hein? E eu não gosto tanto de conversar assim. Puxa, você quer viver saindo. Poxa, mas eu gosto de ficar em casa, porque eu trabalho. Puxa, mas eu sou tão organizado e você é tão bagunceiro. Porque agora você vai ter que começar a se adaptar ao quê? A personalidade da pessoa. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova? Então, esse texto, toda vez que eu estiver falando aqui, irmão, vocês vão se lembrar desse texto.
Porque a nossa personalidade e o nosso temperamento não pode ser justificativa para a gente continuar assim. Em Cristo nós temos que ser nova criatura. Tá certo? Qual que é um outro... Vamos ler de novo lá, irmãos. Que nós estávamos lendo aqui. Antes de casar. De novo, irmãos. Aí vamos para o próximo. Antes de casar. Antes de casar, cada pessoa viveu... Não. Como é que é o negócio aí? Não, é o papel aqui. Estou perdido. Pesquisas do que, irmãos? Adaptação de personalidade. Então, eu estava vendo uma pesquisa que o maior problema, hoje em dia, de maior número de separação é o problema financeiro, mano. É uma pesquisa que fizeram, né? Eu não sei se é não, mas dizem que é problema financeiro. O problema financeiro, ele vem arrebentando com o casamento. Então, irmãos, a área financeira é uma coisa muito séria. Quando você vai casar, a gente tem que saber, irmão, da dificuldade que é na área financeira. Quando eu casei, irmão, eu imaginei que era, mas daí, na hora de casar, que eu vi que o negócio era estreito mesmo, né? E a gente tem que se virar. Eu lembro que uma vez uns irmãos queriam se casar, muitos anos atrás, e eu falei assim, irmão, vocês são muito jovens, vocês vão casar? Não, a gente quer casar. Eu falei, deixa eu conversar com vocês aqui. A minha esposa lembra, quando eu falei isso aí com esses irmãos. Eu falei, você sabe quanto está o quilo da carne, irmão? Não. E o quilo do sabão, você sabe, irmã? Não. Eu falei, mas como é que vocês querem casar? Vocês não sabem o quilo de nada, o preço de nada. Vocês vão casar e vão ver do quê? Só de amor? Não. Vocês vão precisar de uma casa, vocês vão precisar de uma cama, vocês vão precisar de muita coisa para morar junto. Para morar junto. E aí o que aconteceu? Eles casaram. E começaram a ter problema o quê? Financeiro. E o negócio não saía daquilo ali, irmão, de problema financeiro. Aí tiveram um filhinho. E aí, irmão, uma mãe, quando vê o seu filho ou filha tendo necessidade, aquilo machuca a mãe, não machuca? Machuca. Machuca demais. E aí, entra o quê? A personalidade da pessoa, que é a primeira coisa, né? Adaptação de personalidade. E aí, o homem, ele tinha mais dificuldade em ceder para a esposa. A esposa queria trabalhar, para ajudar em casa, para ajudar o filho, ajudar a criança. E aí, aquela pessoa, o irmão, ele tinha dificuldade. Ele falou, não, minha esposa não pode trabalhar. E a mãe só queria o quê? Aí eu falei, mas ela só quer comprar as coisas para o filho. Você não consegue comprar as coisas para o seu filho. Então, aquela coisa de personalidade forte, que a minha esposa não pode trabalhar, não deve trabalhar. E aí começou a padecer necessidade. Um homem, irmão, ele se vira. Um homem, ele pega lá, a cama quebrou, ele coloca 4 tijolos debaixo da cama lá e resolve. Resolve. Eu durmo tranquilamente. Quebrou a cama, bota lá 4 tijolos lá embaixo, 4 blocos de cimento, bom, né? E pronto, você continua dormindo. Você dorme tranquilamente. A mulher pensa assim? Lógico que não. A mulher quer ver as coisas dela bonitinhas dentro de casa, né? Quer ver geladeira, quer ver o fogão, quer ver televisão, quer ver as coisas bonitas dentro de casa. E aí eu falo assim, não, eu vou trabalhar. E aí começa o conflito. Não, eu não quero que você trabalhe. Não, mas está precisando de coisa aqui para o filho. E aí começa a guerra da personalidade, a adaptação, essas coisas viram um inferno. Então, realmente, a causa financeira, ela é preocupante, realmente. Quando faltam as coisas. Já bate o desespero, a agonia. Não é assim? Então, quando você casa, irmão, quando casa, eu não posso planejar. Eu entendo que, quando você casa, você não pode fazer as coisas sozinho. Eu entendo que não pode fazer sozinho. Eu posso chegar para minha esposa e falar assim, olha, eu comprei um terreno, comprei uma casa, comprei um carro, comprei um avião, comprei um prédio. Poxa, mas com que dinheiro? Falar, Deus dá graça. Quando você entra num relacionamento, eu tenho uma dívida lá de 50 mil reais, eu não vou falar para a esposa, para a mulher que eu vou casar. Não, eu tenho que falar, eu estou com um problema sério de dívida aqui, ó. Você quer casar comigo? Eu tenho esse problema financeiro. Tem que ser claro. Ou eu vou me casar aqui, ó, mas eu tenho dívida para pagar. Eu tenho esse compromisso com essa pessoa. Ou eu vim de outro relacionamento, eu tenho que pagar pensão, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Tem que deixar tudo às claras. Porque isso gera o quê? Se eu não falo, gera desconfiança. Gera desconforto. Né? A pessoa não tem confiança. Então, como diz aqui, cadê?
Adaptação, personalidade, o que mais? Parte financeira. Então, essa parte, irmão, ela sempre tem que tomar cuidado, parte financeira, irmãos. Às vezes você vai tomar uma decisão, conversa antes com o seu cônjuge, conversa antes com o esposo, com a esposa. Não estou falando que você vai comprar uma bala e tem que avisar, não é isso. Mas tem coisas que tem que ser conversada, tem que ser falada. Por quê, irmão? Quando eu entro num casamento, quando eu entro num casamento, a palavra renúncia, ela tem que fazer parte da minha vida. Eu preciso aprender a renunciar. Porque quando eu sou solteiro, eu faço o que eu bem entender, eu faço o que eu quero. Eu vou para onde eu quero, compro o que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Quando você casa, já não é mais assim. Às vezes você quer comprar uma coisa, a sua esposa não concorda. Ela não quer isso daí. Ela não vê necessidade. E a gente vai lá, insiste, vai lá e compra. E aí gera um conflito dentro de casa. Aí a mulher fala, não me ouve. Aí a mulher já começa a observar, ouve mais outro do que não me ouve. Então, tudo tem que se... O cristão que nasceu de novo, serve a Deus, ele tem que conversar. Olha, eu acho a necessidade... mas isso aqui é um mimo que eu quero um mimo. Às vezes você quer um mimo para a sua vida. Mas é uma coisa que não tem necessidade. Mas você tem um dinheiro, você tem condições, você vai lá e compra. É um mimo que você tem. É uma vaidade, não é pecado. A vaidade que eu digo é uma coisa que você quer. Mas aquilo vai gerar conflito dentro da sua casa, você vai fazer o quê? Não vou comprar. Não, mas eu tenho dinheiro no bolso, eu faço o que eu quiser. Não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que conversar. Eu não estou falando de coisas pequenas. Eu estou falando de coisas grandes. Coisas que vai gerar dívida. Coisa que você vai ter que comprar, você vai ter que tirar de algum lugar, você vai ter que subtrair de algum lugar. Então essas coisas a gente tem que fazer sempre com entendimento, com discernimento, conversando. E às vezes o marido ou a mulher não sente paz naquilo e ao mesmo tempo não fala. Olha, não estou me sentindo paz para a gente fazer isso aí. Às vezes a pessoa não fala, e aí as coisas acontecem, depois que acontecem já era, aí vira um problemão. Então o Espírito Santo ele fala com a gente, ele vai falar com você, se servimos a Deus, nascemos de novo, se servimos a Cristo, então ele vai instruir a gente. Por quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura, então a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, ele vai falar com a gente. Então, irmãos, a parte financeira, vamos tomar sempre muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Eu tinha um irmão que ele dizia assim, que quem tem que cuidar da parte financeira é o homem. Não, mano, isso não é verdade. Quem tem que cuidar da parte financeira é quem sabe cuidar da parte financeira. Se um homem não sabe cuidar da parte financeira, que cuide a mulher. Qual o problema? Se a mulher não sabe, que cuide o homem. Né? Mas quem tem que cuidar da parte financeira é quem entende da parte financeira. Tanto o homem quanto a mulher não pode ser avarento, né? Não pode reter o dinheiro, não pode guardar o dinheiro, não pode colocar seu esposo, sua esposa debaixo de sofrimento, de jugo. Então, às vezes, a pessoa, irmãos, a parte financeira realmente é complicada, né? Você começa a falar, vai se estendendo. Porque, às vezes, se o marido não ajuda a esposa, não é que ele não tem, às vezes ele pode reter o dinheiro. Se ele retém um dinheiro e não libera para a esposa vai ser tentada a trabalhar no mundo. E trabalhando no mundo, ela vai sofrer e vai padecer muitas vezes. Vai sofrer opressão de patrão, vai sofrer pressão de meta de trabalho, vai sofrer pressão de todos os lados. Aí chega em casa, tem que fazer comida, tem que cuidar de filho, tem que ir para a igreja, meu Deus do céu, aí já é uma opressão. Mas tudo começa onde? Muitas vezes é a retenção do dinheiro do marido. Não é que não tem, às vezes tem, e a pessoa vai reter aquilo lá. Então, a palavra nos ensina que nós temos que tratar sempre tudo com entendimento. Tudo que nós vamos fazer tem que ser com entendimento. Você quer ver uma outra coisa? Às vezes, o marido ele vai trabalhar, trabalha constantemente, faz lá, dá duro, dá nó em pingo d'água para trazer o alimento para dentro de casa, mas precisa fazer uma economia. Então a mulher, se ela está dentro de casa, ela tem que ter discernimento de como vai fazer essa economia, para não jogar um jugo nas costas do esposo. Às vezes o esposo está por aqui, de tanta coisa que tem que trabalhar, de tanta coisa que tem que pagar. Por quê? Porque a esposa tem que ter sabedoria. A mulher sabe edifica a sua casa. Às vezes o marido lá está trabalhando, está ralando, e ele precisa comer. E aí se a mulher não faz comida, ele tem que fazer o quê? Comer fora. Está comendo fora por quê? Minha esposa não faz comida. E aí isso vai gerar o quê, irmão? Problema financeiro, vai ter que gastar mais. E gasta mais. Que ele vai comprar uma marmita, vai ter que comprar o quê também? Um refrigerante, vai comprar um doce. E aí, irmão, aquilo que sairia R$20, sai R$40.
R$50. Não estou falando de um dia ou outro, né? Um dia ou outro, né? Você fala, não, compra uma marmita lá e está tudo certo. Agora, se isso acontece sempre, é um problema. Por quê? Vai dar um problema onde? Financeiro. Vai ter que apertar de um lado, vai ter que trabalhar mais. Então, a parte financeira, realmente, irmãos, ela pode judiar realmente da mente e do coração das pessoas. De novo, vamos ler lá, irmãos. Ali em cima. Pesquisas. Adaptação de personalidade. Olha só. Olha o meu ali, ó, 2 meses. Nascimento de filho pode ser um problema, irmão? Dependendo da pessoa, se ela não nascer de novo, não for convertida, pode se tornar um problema sério. Porque um filho, quando nasce, muda a dinâmica da casa. Muda, mano. Você vai dormir toda noite? Você não vai, você vai acordar. Apesar que eu durmo. Eu durmo. Nós falamos para mim, nossa, essa noite foi uma bênção, ele nem chorou. O quê? Não chorou? Você que não acordou. E eu lá, dormindo. Mas, irmão, isso aí pode gerar um problema. Não é? Gera um problema. De várias áreas. Às vezes você vai olhar sua esposa e falar, só está com o menino agora. Não tem tempo para mim. Né? Às vezes o cara pode se sentir uma pessoa carente. Puxa, agora não me abraça, não me diz que me ama, só tem olho para esse menino. Você acha que não? Mas tem gente que pensa assim, irmão. Não tem mais tempo. Porque às vezes, num casamento, quando uma mulher se torna mãe, ela não pode deixar de ser esposa. Uma mãe não pode deixar de ser esposa. Então, quando se nasce uma criança, às vezes a pessoa esquece que ela é esposa. Então, irmãos, lógico, depois que uma criança nasce, tem toda uma adaptação, tem todo um tempo. Mas muda na dinâmica da casa. As coisas mudam. Aquilo ali, irmão, você tinha ali um padrão, uma normalidade ali, a criança nasce, é choro, é fralda, é leite, né? É choro, é vacina. Aí você acorda de madrugada, você fala, meu Deus do céu. Eu não sei, eu sou assim, né, irmão? Nos primeiros dias, eu acordava de madrugada, eu levantava lá para ver, tá respirando? Você tem essa paranoia? Irmão, eu tenho essa paranoia. Aí eu levantava para ver assim, até hoje eu dou uma olhadinha assim, aí ele dá aquela respirada, eu falei, glória a Jesus. Olha que coisa doida, né? Mas por quê, irmão? Muda a sua mente. Muda. E aí os filhos crescem, e aí você tem que começar a comprar coisa. Né? Aí, puxa, eu queria melhorar a minha casa, eu queria melhorar meu carro, eu queria comprar isso, comprar aquilo. Não, mas agora tem um filho, agora você tem que se dedicar ao filho. E aí você tem que começar a renunciar o quê? Renunciar às coisas que você queria, que você quer. Então, essa cabeça, essa mentalidade de solteira vai ficando para trás. Então, ter filho é uma benção. Porque no filho, quando você tem um filho, você aprende a se negar. Querendo ou não, você tem que se negar. Aí eu gosto de dormir, o problema é seu, você vai acordar agora. Vai ter que acordar. Você é solteiro, o cara dá uma disfarçada lá e fala, não vou trabalhar hoje. Quando você tem um filho, você não pode pensar mais isso. Você fala, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer dinheiro para casa. Talvez eu tenha que fazer um extra ainda. Porque o meu filho, esse começo de mês aqui, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, pagar a escola, pagar material. Você trabalha mais. Mas isso, irmão, não é ruim, isso é bom. Isso traz mais responsabilidade para um pai, para a mãe. Você deixa de ser mais menino, deixa de ser mais inconstante, porque agora você tem que ser exemplo dentro de casa. Mas tem gente que não quer, irmão. Tem gente que quando tem um filho, ele quer viver uma vida como se fosse solteiro, uma vida sem responsabilidade. Então isso causa o quê? Causa a separação. De novo, irmãos, no próximo aí, pesquisas mostram que os 4 primeiros anos do casamento são mais perigosos. Adaptação e personalidade, financeiros, choque? Pois é, o choque expectativa é aquilo, né, irmão? É quando a realidade chega, né? Casou, a gente já falou um pouco sobre isso, a gente casou, a gente pensava que a pessoa era de um jeito, e a pessoa é do outro. Puxa, mas eu não sabia que você falava desse jeito, não? Nossa, mas você é grosso, hein, meu? Né? Você é bravo, mas você é impaciente. Meu Deus do céu, mas bagunceiro, hein? Irmão, eu tinha uma parente, a bicha era bagunceira, relaxada, negligente, suja, mas quando ia namorar,
Que coisa linda. Cheirosa, tomada banho, perfume. E aí chegava o namorado lá. Aí eu olhava assim, e o cara apaixonado. E eu dentro de mim, meu Deus, que tonto. Ele não sabe a bucha que é isso aí. E eu ficava olhando, e o cara namorava, feliz da vida, porque eu vou casar e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, coitado desse cara. Porque eu convivia com a pessoa. Eu sabia que a pessoa levantava meio-dia, arrumava a casa lá para 5 horas da tarde. Olha, irmão, meu Deus do céu, era difícil. E aí aquele namoro não deu certo. Aí uma outra pessoa se apaixonou por essa pessoa. Um outro cara. Eu falei, rapaz, aí eu já conhecia esse cara. Eu falei, tu vai casar, tu vai sofrer, hein? Não, mas eu estou apaixonado, porque eu não consigo viver sem ela, e não sei o que, tal. Tá bom. Aí aquele ditado, expectativa versus realidade. Qual foi a realidade, irmão? Na hora que o cara casou, e ele chegava em casa, não tinha comida pronta, a casa uma bagunça. Aí descobriu a realidade. O que aconteceu com a paixão? Foi embora, foi para o espaço. Então a realidade, irmão, era outra. Se essa pessoa fosse... E nós estamos vendo uma pesquisa, amém, irmãos? Isso aqui não pode se adequar a nós cristãos, porque nós nascemos de novo, somos novas criaturas. Novas criaturas. Então, continuando aqui, irmão. Ora, uma benção, hein? Vamos lá. Acho que tem um próximo slide aí, né, irmão? Em 2024, papapá. Achou aí? Presta atenção nesse dado aqui, irmão. Lê aí, irmãos. 1, 2, 3. Quantos divórcios? 428 mil divórcios, irmão. É muita coisa, não é? É muita coisa. Isso a pandemia já tinha acabado, hein? Quer dizer, o pessoal descasou, casou de novo, falou, não, pelo amor de Deus, vamos descasar de novo. É isso que aconteceu. Continua, irmãos. Os números são muitos? Tem mais aí, não tem? De novo, irmão, mais forte. Alguns? Rapaz, o negócio está difícil aí, irmão. Vamos ler de novo. Alguns estudos... O Tom fez isso só para os irmãos brigar comigo. Os irmãos me chamar de cabeção, né? Eu vou pedir demissão dessa igreja aqui, vai. De novo, irmãos. 1, 2, 3. Alguns estudos mostram que casais que oram juntos, frequentam a igreja, vivem princípios bíblicos, têm menos de 20% de chance de divórcio. Isso é a pesquisa que diz. Eu falo que não é 20% que tem chance de divórcio. Tem menos chance. Não, para mim é 100% sem chance de divórcio. Se você vive, irmão, oram, buscam Deus juntos, frequenta a igreja, vive princípios bíblicos juntos, como é que vai ter divórcio? Então não tem esse negócio de divórcio. Não é 20%, para mim é 100%. Por quê? Porque a base, irmão, vai estar quem? Firmada onde? Qual é o fundamento desse casal? É Cristo. Então tudo isso aqui que nós lemos até agora, irmãos, e vimos até agora, isso vai acontecer o divórcio, por quê? Porque as pessoas elas estão vivendo sobre o que fundamento? O fundamento desse mundo. Então nós, irmãos, que buscamos a Deus, servimos a Deus, vivemos princípios bíblicos, irmão, pode ter certeza que a chance de divórcio é zero. É zero. Porque você vai viver o que o Evangelho ensina. E que nós lemos aqui, irmão, vai funcionar na sua vida. Ó, 2 Coríntios 5, 17. De novo, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3? Está em Cristo. Então, irmão, o cristão, ele tem que nasceu de novo, nascemos novamente, vamos buscar Deus juntos. Então, irmãos, veja só, estamos no mesmo barco, amém? E Jesus tem que estar nesse barco e temos que estar remando. Então, se eu nasci de novo, não é 20%, é 100%.
Porque eu vou buscar a Deus. Então, quando um está fraco, não está conseguindo remar, eu nasci de novo. Como eu nasci de novo, se ela não consegue remar, eu vou remar por ela. Se ele não consegue remar, eu vou ter que remar por ele. Eu vou ter que ajudar. Porque eu nasci de novo. Quem nasceu de novo vai buscar a Deus. Ele vai buscar o Senhor Jesus. Ele não vai desistir. Ele não vai deixar de remar. Ele não vai pular fora do barco. Por quê? Ele tem um princípio. Qual é o princípio dele? É Cristo. Cristo falou o quê? Que o casamento tem um fim apenas quando a morte chegar. Aí aquilo acabou. Mas enquanto isso, eu vou ter que aprender e enfrentar as lutas, as tribulações, as dificuldades. Então, se no mundo tem 428 mil divórcios por ano, em Cristo não pode isso acontecer. Porque eu nasci de novo. Quem nasce de novo, irmãos, ele tem um novo pensamento, ele tem um novo sentimento, ele tem outras vontades, outros desejos de Cristo. Então, o que está em jogo aqui é o quê, irmão? O que está dentro de nós. Se é Cristo ou se não é Cristo. Se é Jesus Cristo ou não. Então, irmão, não é só na área espiritual. Nós temos que entender, irmãos, que a área espiritual para a nossa vida é fundamental. Ela tem que estar em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar não pode ser a nossa área do trabalho, por exemplo. Não, ela faz parte, mas a área espiritual tem que estar em primeiro lugar, irmãos. Se a nossa área espiritual não estiver em primeiro lugar, irmãos, se a gente não andar junto, em comunhão com Deus, frequentando, crendo na palavra de Deus, crendo na Bíblia, crendo no Evangelho, se nós não estivermos fundamentados nisso, o casamento enfraquece. Se os irmãos não buscarem a Deus, não estiverem juntos no reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, vivendo princípios bíblicos, o casamento ele vai enfraquecer. Porque um está buscando a Deus e o outro está buscando o quê? O mundo. O outro está buscando o quê? As coisas dessa vida. O outro está pensando só no quê? Nas coisas de baixo. Então o cristão, irmão, ele precisa ter a ideia, o pensamento igual o do outro, que é buscar a Deus. É a vida espiritual está alicerçada. E é isso que vai fazer a nossa vida uma bênção. É isso que vai fazer a nossa vida refletir para outras pessoas. É isso? Então a área espiritual, irmão, ela é fundamental para quê? Para que a gente possa estar alicerçado. Então, o irmão e a irmã precisa o quê? Aprender com a igreja, aprender com o reino de Deus. A igreja, irmão, não é um lugar para a gente frequentar só, final de semana, o que eu tenho para fazer? Não tem nada para fazer, vou para a igreja. Não, não é para isso. A igreja é um lugar que nós vamos para aprender. Eu e você estamos aqui para aprender. Aprender o quê? A vencer a nossa natureza humana e aprender a viver como casamento, viver como pais, viver como filhos, viver como filhos de Deus, aí fora. Mas hoje especificamente sobre casamento. Então, quando nós servimos a Deus, irmãos, a parte espiritual é fundamental para nós. Então, irmãos, busquem a Deus. Irmãos, sejam firmes, para que as esposas acompanhem a firmeza de vocês. Então, irmãos, não sejam frouxos na luta, na tribulação, na angústia, porque você tem que encabeçar, seguir em frente, enfrentar as lutas, dificuldades, e isso em Cristo que você vai ser fortalecido, para você seguir em frente e vencer as lutas e dificuldades. Então a parte espiritual é fundamental, não para 20%, mas para 100%. Tem um outro slide aí que eu queria entrar agora. Colocou aí, irmãos, 4 temperamentos, é isso? Vocês estão enxergando, irmãos? Ou vocês vão fazer bullying comigo? O Tom, ele faz isso só... Dá para enxergar, irmãos? Lê, irmãos, então todo mundo aí, 1, 2, 3. Pronto. Você já ouviu falar desse negócio aí, irmão? Isso aqui é antigo. Isso aqui, irmão, tem 2000 anos, tá? Isso aí não é de agora, não. Isso aqui tem 2000 anos. Então, irmão, o que é temperamento humano? Eu não estou fazendo terapia aqui para os irmãos, não, tá? Mas o que é temperamento humano? O temperamento humano é o que você é o que eu sou. Cada pessoa tem o seu temperamento. Cada irmão nasce com um temperamento.
Então, isso aqui é o que é normalmente. Ou é sanguíneo, ou é colérico, ou é fleumático, ou é melancólico. Normalmente a gente é um desses aqui. Então o que acontece, irmãos, na vida social, o que acontece no nosso trabalho, o que acontece no casamento? Acontece que esses temperamentos, eles resolvem se casar. Quando essas pessoas resolvem se casar, no casamento vai descobrir quem é quem. E aí, irmão, hoje as pessoas se separam por quê? Porque elas falam o quê? Elas não se separam e falam assim, olha, normalmente o pessoal fala, o que você separou? Ah, a gente não combinava. Tem um nome, eles falam incompatibilidade. Né? Compatibilidade do quê? Gênero. Gene, né? A pessoa ela passa a não suportar a outra pessoa. E realmente, às vezes ela não passa a suportar. Por quê? Porque cada pessoa tem um jeito de ser. Então, irmãos, cada pessoa vai agir como? Reagir de uma forma diferente. Então, eu queria falar o quê, irmão? Vai para o outro aí já, irmão. Pronto, fica mais fácil aí. Isso aqui, irmão, não é revelação de Deus, não é nada. Isso aqui é um estudo. É um estudo que as pessoas fizeram há muitos anos atrás, mas outro dia eu ia falar para os irmãos sobre isso, mas aí, por causa do tempo, eu achei melhor não falar, né? Mas isso aqui não é uma revelação. Isso aqui é a natureza humana. Você e eu se encontramos aqui, ó. Você e eu vai se identificar com uma dessas coisas aqui. Então isso aqui, irmão, é a natureza humana. O que eles falam que é temperamento, personalidade, a gente chama de natureza humana. Cada um tem a sua natureza humana. Cada um tem suas dificuldades, seus pecados, suas iniquidades, as suas vontades próprias, e essas coisas nós trazemos para dentro do casamento. E no casamento a gente quer colocar o quê, irmão? Que prevaleça a nossa vontade, que prevaleça ou sanguíneo, ou colérico, ou fleumático, ou melancólico. A gente quer que prevaleça isso daí. A gente quer que a pessoa se enquadre no nosso jeito de ser. E é aí que dá errado. Então, em Cristo, nós somos nova criatura. E como nova criatura, irmão, a gente tem que aprender a controlar o nosso jeito de ser. O nosso jeito de ser não é certo. Desde Adão, irmão, quando Adão pecou e caiu, e toda a raça humana foi pecadora, cada ser humano, por exemplo, digital, cada um tem a sua digital, não tem? Então, cada um também tem o seu jeito de ser. Eu até canto para os irmãos, canto não, né? Eu até falo para os irmãos, a pessoa fala assim, ó, eu nasci assim, cresci assim, vou ver assim, vou morrer assim. Não. Cada um tem o seu jeito, irmãos. Isso é um fato. Eu não posso querer que o meu jeito seja igual ao jeito da outra pessoa. Não dá certo isso daí. Você tem o seu jeito e você vai morrer com esse seu jeito. Porém, esse seu jeito agora vai receber uma nova criatura. Ah, irmão, mas esse meu jeito, porque às vezes você pensa assim, essa pessoa não muda. Você já falou isso aí para o seu marido, para sua esposa? Não, não muda. Não muda. E realmente, irmão, não muda. Mas existe o Espírito Santo que quer controlar o nosso temperamento, quer controlar o nosso jeito de ser. Quando que a pessoa começa a dar problemas num casamento? Quando o Espírito Santo não consegue controlar a criatura. Então, irmãos, voltando, a primeira área ela tem que ser espiritual. Quando a minha área espiritual está em primeiro lugar, então o Espírito Santo ele vai trabalhar na minha vida. Aí Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. E aí o texto vai dizer, irmão, que Ele nos chamou, Jesus, e nos predestinou para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Então fala para o seu esposo, para a sua esposa, você precisa ser Jesus Cristo. Murcha, hein, meu? É? Você precisa ser Jesus. Ah, irmão, mas não, você precisa ser Jesus. Não tem para onde você correr. Se, irmãos, a gente não tiver essa meta de buscar ser como Jesus, a gente vai ficar com os nossos temperamentos. E os nossos temperamentos, irmãos, é terrível. Eles são bons em umas áreas, são terríveis em outras. São bons em uns, mas são terríveis em outras. Porque
Existem outras áreas na nossa vida. Existe área familiar. Não tem essa área familiar? Área familiar, irmão. Irmão, se a gente for trabalhar na área familiar só com o nosso temperamento, irmão, é um problema. Porque você casa, mas você tem que lidar com pai, com mãe, com vô, com tia, com tio. Não é? As pessoas que passam pela sua vida. Essas pessoas, os irmãos que vieram de outro casamento. Quem veio de outro casamento tem o quê? Normalmente tem o quê? Quem veio de outro casamento tem o quê? Filhos. Aí você casa com o irmão, com a irmã, que tem outros, com outra pessoa. E você vai ter que lidar? Quando você casa, você tem que saber isso aí. Eu casei com uma pessoa que veio de outro relacionamento. Você vai ter que saber que vai ter que enfrentar isso aí. Vai ter que suportar, às vezes, o marido ou a mulher. Né? Vai ter o contato. Aí o marido, a mulher que tem contato com o ex-marido, com a ex-mulher, tem que saber como é que vai ter esse contato. Não pode ser contato de qualquer jeito. Oi, flor. Oi, amor. Isso aí pode ter? Não pode, né, irmão? Tem que ser uma coisa bem seca. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Como vai? O que você quer? Tal coisa. Começou a encher muito o saco, irmão, já bloqueia, acabou. Acabou a intimidade. Já não separou, já não largou, acabou a intimidade. Mas isso só vale para quem nasceu de novo. Não é assim? Aí você casa e vem os filhos junto, né? Aí se os filhos do outro, da outra, não gostam de você, problema. Aí a mãe fica dividida entre os filhos e o seu novo companheiro. O que eu faço? Quem eu agrado? Bem, a Bíblia fala que você tem que honrar o marido. E os filhos têm que ser sujeitos. Não é um conflito, não é? Aí vem tudo isso aqui, ó. Temperamento. Só que esse temperamento tem que estar sujeito ao quê? A nova criatura. Porque temperamento é o que eu e você somos. Mas Jesus manda eu ser uma nova criatura. E ser uma nova criatura é o que o texto vai dizer em Romanos 8, 29. O que dantes conheceu, também os predestinou. Para serem, quer dizer que não é. Para serem conformes à imagem do seu filho. Então eu tenho que ser conforme a imagem do Filho de Deus, de Jesus. Então como é que Jesus é, como é que Jesus trata, como é que Jesus fala? Então tem os temperamentos e tem os problemas no casamento. Então tem a área familiar. A familiar é muito grande, irmão. A área familiar é muito grande. Ou não é? É, mano. Por quê? Como disse, tem pai, tem mãe, tem filhos. E como é que eu lido com cada coisa dessa? Tem marido que pensa que o mais importante é a mãe do que a esposa. É. Eu já ouvi falar isso aí, já. É minha mãezinha. A mãezinha tem que ser honrada? Tem que ser honrada. Mas o marido tem que ser honrado, a esposa tem que ser honrada. Cada um no seu devido lugar. Eu gosto muito do meu filho, mas eu tenho que honrar a minha esposa. Eu gosto muito da minha mãe, eu gosto muito do meu pai, mas o marido tem que ser honrado. Então, tudo isso mal acontece, problemas no casamento, por causa do temperamento do ser humano. O temperamento é um problema muito sério. Que só em Cristo eu vou conseguir lidar com ele. Então, tem a área emocional. A parte emocional ela é complicada, mano, na nossa vida. Quando o marido ou a mulher não supre a necessidade emocional de um e de outro, irmão, é complicado. É muito complicado. Vamos aqui, ó, nesse negócio aqui. Vamos lá, sanguíneo, né, irmãos? O que está escrito aí, sanguíneo? Como é que é o sanguíneo aí, irmãos? De novo? Comunicativo, entusiasmado, social, fala fácil, se conecta rápido com as pessoas. Já conhece gente assim? Ou de encosta?
faz amizade, onde encosta, consegue falar, conversar, fazer amizade, trocar o WhatsApp. Não é assim? Pessoa sanguínea, quer dizer, uma pessoa animada, comunicativa, alegre, gosta de conversar. Sempre, paz de Jesus, irmãos, que alegria, não sei o que e tal, sanguínea. Faz amizade fácil. Isso é bom no casamento, não é? Porque deixa o ambiente sempre alegre, contente. A pessoa às vezes parece estar lá alto astral, conversa, quer falar. Parece que a pessoa sempre está onde? Está lá em cima. Mas muitas vezes esse temperamento também pode ser um problema. Porque uma pessoa assim, às vezes é a pessoa de fala fácil. Sabe a pessoa empolgada? A pessoa muito empolgada, sai falando à torta e à direita. Eu vou fazer, eu vou acontecer, e nós vamos, e nós vai acontecer. Eu quero, eu faço. A pessoa, ela parece que não tem freio. É uma pessoa sanguínea. A pessoa desenfreada. Falta o equilíbrio na parte sanguínea, que é esse temperamento aqui, ó. Comunicativo, entusiasmado. O que é uma pessoa entusiasmada, irmão? Que pode contar que vai dar tudo certo, que vai fazer todas as coisas, parece até bom. Só que não é tão bom assim. Eu conheço pessoas assim, irmão. A pessoa chegava e falava assim, não, irmão, nós vamos fazer agora vai acontecer, nós vamos sair na rua, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e não sei o quê. Eu falei, amém, irmão, vamos fazer tudo isso aí mesmo. E aí ele falava, irmão, prometia, falava o que ia fazer, falava o que ia acontecer. E aí, irmão, vamos fazer? Ah, irmão, não dá. A pessoa, ela vai falar, ela é bem entusiasmada, ela vai falar, só que aquilo ali vira uma coisa impulsiva. Não é que a pessoa ela tem... Então, a pessoa sanguínea, às vezes, ela parece que tem uma pessoa comprometida, mas ela não é comprometida. Ela só é levada pelo impulso. É o famoso fogo de palha. Ela vai falar e você... Não vamos contar, não. Não, pode deixar que eu vou, eu faço. Eu aconteço. Mas no fundo, aquela pessoa, acontece o quê? Ela não vai falar. Ela não vai fazer. Por quê? Porque ela é impulsiva. O que é uma pessoa impulsiva, irmão? Ela é levada pela emoção, pelo sentimento. Então, irmãos, isso é uma característica dessa pessoa. É uma pessoa que é comunicativa. Isso aqui pode ser uma bênção? Pode ser uma bênção. Desde que o Espírito Santo controle essa vida. Uma pessoa comunicativa, irmãos, ela pode se comunicar com qualquer pessoa. Uma pessoa comunicativa, uma pessoa sanguínea, ela fala fácil. Tem gente que não fala fácil, né? Tem gente que quando é para conversar é uma tortura. Você está numa roda de pessoas assim, uma pessoa que não consegue conversar, ela tem dificuldade de conversar, e se é para ela falar, ela sofre. Você conhece pessoa assim? Tu não fala nada, tu fica quieto, porque para falar é um sofrimento para a pessoa. Ela não é sanguínea, o temperamento dela não é esse. Mas quem é sanguíneo já julga, né? Tu não fala nada, tu fica quieto, não sei o que, porque o temperamento da pessoa é outro. Então, dentro de um casamento, irmão, imagina uma pessoa sanguínea. Ela vai falar mais que o homem da cobra, mais que o homem do leite. A mulher do leite, né? Nega do leite. Por quê? Vai falar. É o jeito, é o temperamento da pessoa. Pessoas assim, irmão, elas têm facilidade, controladas pelo... Quer ver? Vai para Gálatas 5. Ô Tom, pega aí a palavra temperança aí, o significado dela. Então, irmão, estou falando do quê? De temperamento. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos aqui é o seguinte, irmão, esses temperamentos existem na nossa vida, tá certo? Existe na nossa vida o que é esse temperamento. Essas coisas precisam ser controladas pelo Espírito Santo na nossa vida. Tem que ser controlada pelo Espírito Santo, o seu temperamento, porque essas coisas podem ser boas, mas podem se tornar ruins. Porque o nosso temperamento, a nossa natureza humana, ela é corrompida pelo pecado. Ela é corrompida pelo pecado. Corrompida pelo pecado. Então o Espírito Santo tem que trabalhar na nossa vida, no nosso coração. Gálatas 5, irmãos. Versículo 16 e diante.
Os irmãos vão lendo aí? Do 16 até o versículo 22, irmãos. 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito. O que significa temperança, Tom? Qualidade ou virtude de quem é moderado, comedido. Ou seja, controlado. A nossa natureza humana, irmãos, o nosso temperamento tem que ser controlado por Deus. Tá certo? Então, você é uma pessoa comunicativa, entusiasmada, sociável, fala fácil, se conecta com as pessoas com facilidade, irmão. Isso pode ser uma bênção na mão de Deus. Isso pode ser uma bênção no seu casamento. Porque você consegue conversar, você consegue falar, você consegue se comunicar. Você não é uma pessoa calada. Você chega e fala. Você tem facilidade de falar. Para você pregar a palavra, irmão, é uma bênção. Só que ao mesmo tempo você pode ser o quê? Não, se você não for controlado pelo Espírito, você pode ser uma pessoa impulsiva. Ou seja, deu na telha, vai e faz, deu na telha, vai e compra, deu na telha, vai e some, deu na telha. Porque você tem essa facilidade, mas o seu parceiro pode não ter essa facilidade. Ele pode ter um outro temperamento. Então, irmão, às vezes a gente casa com uma pessoa que não é do mesmo, a gente acha que a pessoa é do mesmo jeito, mas ela não é. Às vezes a pessoa é impulsiva com as coisas, na fala, no jeito. Às vezes a pessoa ela é tão assim que você fala, gente, hoje você falou demais, fala menos. Nossa, como você falou demais hoje, olha só, foi inconveniente. Ó, a pessoa estava conversando, você foi lá e atravessou na conversa da pessoa. A pessoa não pediu sua opinião, você foi lá e deu sua opinião. A pessoa não te deu abertura para você entrar na vida dela, você foi e entrou. Você está questionando a vida da pessoa, você está entrando. Ou seja, você é sanguíneo. O seu temperamento é esse. Mas quando o Espírito controla, você tem discernimento. Eu posso ir só até aqui. Se a pessoa me der uma liberdade, eu vou lá e... Então você controla o seu temperamento, você controla a sua natureza humana pelo Espírito Santo, pela temperança. Então o sanguíneo, ele pode se tornar o quê? Qual a palavra que eu falei? Impulsivo. Ele é levado pela emoção com facilidade. Qual é o outro, irmãos? Qual é o outro, irmãos? Colérico. O colérico, irmão, ele precisa ser controlado pelo Espírito Santo também. Por quê? O que significa o colérico, irmãos? De novo, irmãos, mais forte. Decidido, forte, líder natural. E tomar decisões rápidas. Então é aquela pessoa, irmão, que quer resolver o problema. O que está acontecendo? Vai lá, você já viu criancinha assim, irmão? Você fala, essa criança aqui vai ser cabeça de chave de alguma coisa. Que já chega, já manda, já fala, já ordena, já orquestra. Já viu criança assim? Você já sabe que essa criança vai ser líder de alguma coisa. No trabalho, na escola, ela vai tomar a frente. Então, isso acontece com quem? Com homem e com mulher. Então, às vezes, irmãos, nós somos o quê? Coléricos, ou seja, decidido, forte, líder. Fala com firmeza. Né? Você fala com firmeza. Para você mudar a ideia de uma pessoa colérica, é a coisa mais difícil do mundo. Que ela fala, se aquilo ali é azul, aquilo ali tem que ser azul. Então no casamento, irmão, a pessoa está lá casada lá com um colérico, ele já quer tomar decisão, já quer resolver.
Você vai pedir conselho para um colérico, por exemplo. Ah, irmão, não sei o quê. Mano, faz isso assim, acabou. Não é assim? O colérico é desse jeito aí, o temperamento dele é esse. Ah, mas então para de ir lá, irmão. Ah, irmão, para, irmão, resolve isso aí. Porque a pessoa é colérica. Ou seja, o defeito é irritação fácil. Então o fato de você ser líder, de você ser forte, de você ter esse temperamento firme, pode transformar você numa pessoa irada, nervosa, sem paciência, irritada. Você consegue controlar, você consegue liderar, você toma a frente. Tem um problema aqui, irmão, já chama o colérico lá, o irmão que tem esse temperamento. Me ajuda aqui, irmão. O irmão vai lá com toda a força, sai em nome de Jesus, vem cá e expulsa os 10 demônios de uma vez só. Fácil, uma força, ousadia, intrepidez, colérico, é o temperamento dele. A pessoa fala, não, a pessoa é cheia do Espírito Santo. Não, o temperamento dele é isso aí. Só que essa mesma pessoa, ela não tem paciência. Se a pessoa erra 1, 2, 3 vezes, ele vai para cima irado, nervoso, impaciente. Você erra toda vez, você peca toda vez, você não se converte, você não muda. Colérico. Falta o quê? Paciência, misericórdia, temperança. Entendeu, irmãos? Não existe temperamento? Não existe. Vocês conhecem esse temperamento aqui? E o sanguíneo? Vocês conhecem o sanguíneo? Conhece, irmão. Esse temperamento é um estudo que vem, irmão, há muitos anos isso aí. Não é de agora. Eu só estou colocando nome nas coisas, eu preferi colocar nome. Não é para você ficar botando apelido no esposo na esposa, não. Né? Vem cá, minha colérica. Faz isso não, é pecado, vigia. Ó, eu sei que vocês já estavam pensando isso. Deus me revelou aqui. Mas eu estou botando o nome nas coisas porque às vezes fica fácil. Né? Às vezes você põe nome no negócio, fica mais fácil de a gente entender. O que eu quero dizer, irmão, que o temperamento é esse. Você fala, meu Deus do céu, essa pessoa é desse jeito. Sim, você é desse jeito. Só que você tem que buscar o Espírito Santo para você ser cheio do Espírito Santo, a área espiritual em primeiro lugar. Para quê? Para que você saiba controlar essa situação. Às vezes a pessoa está lá fraca, caída, morta, caindo aos pedaços, e você é colérico, você vai chegar com tanta força, tanta ousadia, que você levanta aquela pessoa. Você consegue, porque você tem isso de você, é o seu temperamento. Deus quer usar você nesse seu temperamento mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui na vida do apóstolo Paulo, na vida de Barnabé. É até as 8 que eu falei hoje? 7, né? Vai lá, irmão. Vocês entenderam, irmão? Você se identifica? Alguém já se identificou com esses dois aqui? Levanta a mão. Tem coragem aí, irmão? Eu acho que tem dia que eu vivo os 4 aí. Não é assim? Só que sempre tem um que vai se sobrepor. Eu vivo esses 4 aqui, mas tem um deles aqui, irmão, que é você, que é eu. Eles são uma bênção, se for controlado por Deus, mas pode ser uma desgraça, se for controlado pelo diabo. É o seu temperamento. É a luta da carne contra? Ou você tem uma personalidade forte, olha, você tem esse jeito de líder natural, né? Mas assim, você é líder, mas você não pode ser carrasco. Eu tomo a frente, eu estou à frente agora, Deus me deu a capacidade de ser líder, Deus me deu a capacidade de estar na frente de uma coisa, de um trabalho, eu sou o chefe, eu não sou o quê. Então, tem gente que vira chefe, irmão, vira o diabo da empresa, um demônio. Por quê? Porque ele vai massacrar, ele vai pisar, não tem paciência, o cara errou, é burro, você não sabe de nada, a pessoa começa a humilhar. Por quê? Porque é colérico. Aquilo cresce dentro dele, ele não tem paciência. Por quê? Porque o Espírito Santo tem que controlar ele. Então, o colérico, irmãos, ele precisa o quê? Ele tem que tomar cuidado para não se tornar o quê? Uma pessoa dura e irada. Então tem pessoas que têm a formação de líder, de tomar a frente, mas com isso ele se torna uma pessoa dura. Por quê? Porque a natureza dele que está controlando, quando o Espírito tem que controlar. Ele tem que ser firme quando tem que ser firme, mas ele tem que ser amável também. Ele tem que ser firme, constante, ousado, entregue, mas ele tem que ser paciente, ele tem que ser manso, porque Jesus é firme, mas Jesus Cristo é manso. E é com ele que eu tenho que parecer. Isso aqui é da natureza humana, e eu tenho que ter a minha natureza divina agora. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura? É. Nova criatura é. Então você vê as crianças crescendo, eu vou ver no jeito delas, e falar, essa aqui vai ser desse jeito. Você já vê umas crianças nascendo, você vê as crianças, você vê o jeitinho, você fala, essa criança aqui já está parecendo que vai ser isso aqui, ó. É o jeito dela. Dentro de uma casa, pode nascer, ó, tá lá o meu filho, nasceu agora, 2 meses agora. Ele vai crescer debaixo do mesmo teto, com a mesma criação. E aí, meu irmão, ele vai ser diferente do Arthur, não vai ser igual. Lá na casa da Nena,
José cresceram 3. Os 3 não são iguais. Cada um tem a sua personalidade. Alguém conhece que gêmeos? Vocês conhecem? Os gêmeos são iguais? Fisicamente? 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 São, né? Gêmeos de idêntico, eu estou falando. São iguais, não são? E a personalidade é igual? Não. Às vezes você vê um que é falador, né? Sanguíneo, brabo. Que os dois aqui, às vezes, eles andam juntos, né? Às vezes eles são desse jeito, e o outro não, o outro é calmo, sereno, tranquilo. Sossegado, calmo, compassivo. Chega a ser irritante. Né? Então, são personalidades, irmãos. Isso está dentro do nosso casamento. Está dentro. Imagine se 2 coléricos se casam, irmão. Eu já conheci 2 coléricos casados. É tiro, bomba. É pancadaria, irmão. É lançando faca no outro. É. Dentro da igreja. Chega com o olho roxo, braço quebrado. É sério. Porque dentro da igreja o Espírito Santo não estava guiando, nem controlando. Só a personalidade, só o temperamento, e não o Espírito Santo. Então, dentro da igreja, irmãos, o negócio tem que ser sério. Aqui não é um passeio de final de semana. Leva a sério. Porque o diabo, e a gente vai ter que entrar nessa parte espiritual, porque o diabo, Satanás, ele vai trabalhar para arrebentar a gente no nosso temperamento. Ele vai querer sentar em cima do nosso temperamento e vai querer escravizar a gente. Então, dentro do casamento, irmão, se você for uma pessoa impulsiva, você vai ter um problema sério. Porque você vai se tornar uma pessoa sem responsabilidade no que fala. Fala e não cumpre. Promete e não faz. Não liga. Porque é sanguíneo. Só sabe falar, mas não sabe de ser comprometido. O colérico, ele tem compromisso. Ele é firme. Ele quer ser daquele jeito e vai ser daquele jeito e vai lutar para ser daquele jeito e vai se negar para ser daquele jeito. Mas se o do lado não fizer, ele vai partir para cima. Porque é irado. A cólera toma conta dele. A raiva, a indignação. Se eu fiz, por que você não faz? Entendeu? A régua sou eu. Então, isso é o que? O temperamento. Qual que é o outro aí, irmão? Nome feio, né? Fleumático. O que é um fleumático, irmãos? Eu estou na frente, irmãos? Tá certo. Calma. Calmo, paciente, pacificador. Olha que coisa linda, né, irmão? Fleumático. Parece até um anjo do céu. Né? Fleumático. Ó. Calmo, paciente, pacificador, evita conflitos e busca sempre o quê? Harmonia. Isso é bom no casamento? É, porque ele não quer briga. Não quer briga com ninguém, irmão, pelo amor de Deus. Se aparecer um problema na vida dele, se aparecer uma briga na frente dele, ele fala, Jesus, volta agora, porque eu não quero brigar. Eu não quero me envolver em briga, eu não quero me envolver em conflito. Jesus, volta logo. Só que tem vez, irmão, que você tem que enfrentar o problema. Então, às vezes, parece, irmão, que o fleumático aqui é uma coisa boa. Às vezes não é. Porque, às vezes, o fleumático ele vai fazer o quê, irmão? Está acontecendo o auê, a bagunça. Alguém tem que resolver aquilo lá. Alguém tem que pôr a mão na cumbuca cheia de cobra. Se você colocar o colérico, ele vai sair chutando tudo. Por quê? Porque o temperamento dele é o quê? De raiva, de ira, vai para cima. Então ele chega chegando, chutando, metendo o pé na porta, metendo o pé nos peitos da pessoa. Então o colérico é o melhor para resolver, se for para resolver já. Mas ele tem que saber como resolver, porque ele vai tomar frente, vai querer resolver. O fleumático, ele é calmo, paciente. O que mais é, irmãos? Isso é bom? Isso é bom, porque ele vai evitar que briga, contenda. Só que tem situações e problemas que tem que ser enfrentado. Por exemplo, se alguém se levanta aqui e fala assim, olha, o anjo do Monte Sinai é o pai de Jesus. Se eu for fleumático, eu vou falar assim, amém, irmão, se você querer assim, fique em paz. Eu posso ser fleumático? Posso, porque eu vou evitar muitas coisas difíceis. Mas numa hora dessa, eu tenho que deixar de ser fleumático, eu tenho que ser controlado pelo Espírito Santo.
Porque se eu for me deixar levar por esse temperamento, eu posso me tornar uma pessoa o quê? Acomodada. Então, às vezes, o fleumático, irmãos, que é esse temperamento aqui, como eu disse, eu quero dar um nome para as coisas, às vezes fica mais fácil para a gente poder entender. Às vezes, o fleumático, irmão, é aquele que pode dar a impressão de frieza, de não estar nem aí para nada. Está lá a porta caindo. Está lá, irmão, o teto caindo aos pedaços. Aí, irmão, se tiver uma colérica e um fleumático dentro de casa, vai dar problema, né? Amor. Aí passa um tempo, aí a mulher vai lá e mete a mão e vai fazer. Aí chega o marido e fala assim, não, bem, mas deixa que eu faço. Pô, mas está tanto tempo que você não fez. Por quê? Porque ele dá a impressão, porque o fleumático ele é calmo, ele é sossegado. Aí você fala, mas por que essa mulher está brava comigo? Eu não fiz nada. Aí a mulher fala, mas é isso mesmo. É por isso que eu estou bravo, porque você não faz nada. Eu espero uma ação, uma atitude sua. Faz alguma coisa. Não é assim, mano? Às vezes, irmãos, o fleumático, vamos dar o nome aos negócios, às vezes ele está esperando, ele está orando, ele está vendo a situação, até que ele está entendendo, ele está discernindo as coisas, ele está orando, ele está buscando a Deus. E às vezes o colérico não. Então, eu já tive problema assim, com irmãos dentro da igreja. Eu já tive problema assim no trabalho. Uma vez a pessoa chegou no trabalho e falou assim, você tem que ir lá, e tem que mandar o fulano embora, e não sei o que lá, piriri, pororó. Eu falei, mas o que o cara fez? Ele fez isso. Não, mas peraí, vamos conversar com ele. Não, tem que mandar embora. Eu falei, não, calma, meu. E na igreja a mesma coisa. Quando eu vim para a igreja, irmãos, eu quis ser que nem o meu antigo pastor. Meu antigo pastor era colérico, sanguíneo. Eu dava um tapa na mesa lá, irmão, que o cara cai até os cabelos. Ele ia para cima. E aí um dia eu falei, não, eu quero ser que nem esse homem. Irmão, o temperamento dele era um, o meu era outro. É diferente. Então, irmãos, quando eu comecei... E ainda eu comecei a praticar isso, mas não dá certo, irmão. Então, quando Cristo, irmão, ele entra na nossa vida, cada um de nós temos o quê? Um tipo de temperamento. Então, às vezes, irmãos, qual que eu falei aqui agora? Fleumático, né? Calmo, paciente, pacificador, evita conflitos, busca sempre a harmonia. Nós lemos aqui em Gálatas 5, versículo 22, o último fruto do Espírito qual que é? Temperança. O que é temperança? É quando o Espírito consegue controlar a nossa vida. Então, eu posso ser o quê? Fleumático? Eu posso ter essa temperança, esse temperamento na minha vida, é aquele que dificilmente o quê? Vai brigar, ele prefere manter a paz. Ele prefere manter a paz. Só que às vezes a pessoa, irmão, ela quer manter a paz, mas muitas vezes ela tem que entrar no conflito. E uma pessoa, presta atenção, que tem esse temperamento, entrando num conflito, é a melhor coisa. Por que é a melhor coisa? Porque ele já vai com o espírito de paz. Ele não vai para a guerra. Quando uma pessoa colérica já entra numa briga, ela já entra para tudo ou nada. É para matar ou para morrer. Sem o equilíbrio do espírito. Amém, irmãos? Mas quando essa pessoa que tem esse temperamento, ele vai e entra no conflito para resolver, ele vai com o espírito de mansidão, ele vai com calma. Então, eles têm esse temperamento. E o Espírito Santo vai controlando ele. Então, a parte de mansidão, de calma, de equilíbrio, ele já tem esse temperamento. Então, o Espírito Santo vai dar a ele o quê? Vai dar a fortaleza, vai dar ousadia, intrepidez, sabedoria, para poder falar, pregar e falar a verdade do Evangelho. Então, ele vai confrontar, mas ele vai confrontar o quê? Com o seu temperamento. O Espírito Santo vai usar o temperamento dele. E vai aperfeiçoar ele com mansidão, vai aperfeiçoar ele com paciência, mais ainda. Para quê? Para ele poder enfrentar a situação. Então, a pessoa já assim, mas ela vai lá com o temperamento dele. O Espírito Santo dentro dele, e Deus vai usar esse temperamento, Deus vai aperfeiçoar ele mais ainda para poder lidar com essa situação. Então ele vai enfrentar o problema. Então, irmão, quando uma pessoa ela é desse jeito, mas ela foge, ela se torna acomodada, ela não tem iniciativa, ela fala, deixa quieto, vamos esperar, aí não dá certo. Então, irmãos, vocês entendem, irmão, que tem coisa que parece que é uma benção, mas se o Espírito Santo não controla a nossa vida, isso pode se tornar um problema sério. Qual que é o outro, irmãos?
Então, o fleumático ele tem que deixar o quê, irmão? Ele é uma bênção, mas ele pode se tornar uma pessoa acomodada. Para ele está tudo? Está tudo bem, mano. O mundo está caindo lá, e ele está lá dentro da casa dele. A guerra está lá, voando bomba em cima da cabeça dele. Não, está tranquilo. Não, mas você está tranquilo, mas a tua esposa não está tranquila, né? A esposa não tem esse seu temperamento, a sua esposa tem o temperamento. Ela está lá doidinha, caindo nos cabelos. Aí você fala, calma, amor, calma, calma. E não faz nada. Você tem que falar calma e fazer alguma coisa. Calma, você está desesperado aqui, vai cair uma bomba, então vamos para o outro lado aqui, vamos resolver isso daí? Vamos resolver? Qual a situação aí que você está falando aí? Aí você vai, senta com a sua calma, com o seu temperamento, vamos conversar aqui. Esse é o problema? Então vamos resolver. Não, mas você está muito nervoso, muito nervosa, deixa que eu vou resolver bem. E você vai lá e resolve, você vai e enfrenta o problema. Você não deixa para lá. Então esse temperamento ele é uma bênção, se você é controlado pelo Espírito, o Espírito vai você ir lá e resolver o problema. Entendeu, irmãos, até aqui? Então, balança. Vamos lá. Qual que é o outro aí? Como? Melancólico. O que é o melancólico, irmãos? Profundo. Ah, eu estou na frente. Ô, Tom, sobe isso aí, meu. Não dá para subir, não? Então, deixa eu sair daqui. Fala, irmãos. 1, 2, 3. Então, é o que, irmãos? A pessoa que ela é sensível, profunda, detalhista. Ou seja, ela é o quê? Sentimental. É mais sentimental, é mais sensível. Pessoas assim, irmão, é mais fácil de se machucar. Mas são pessoas também, irmão, que quando se entrega de coração. Ela se entrega de verdade. Porque o sentimento, ela está muito lá em cima. Então, é uma pessoa que se entrega de coração. Uma pessoa melancólica é uma pessoa que ela é profunda. Por que ela é profunda? Porque se ela tem uma amizade com você, ela vai ter uma amizade de verdade. Ela não é igual o sanguíneo. O sanguíneo ele vai e fala assim, não, você é meu amigo, você é a pessoa melhor do mundo, conheceu a pessoa agora. Nossa, você é o meu melhor amigo, minha melhor amiga, mas tu acabou de me conhecer, nem sabe se o cara é um bandido. Mas é sanguíneo, é elevado pelas emoções. O melancólico não, o melancólico é aquele que vai, pensa, medita, é aquela pessoa que fica pensando, a mente vai a 1000 por hora. Você fala A, a pessoa já pega aquele A e vira uma Netflix na cabeça dele. Hã? Exatamente. Então, o melancólico é profundo, sensível. Então, bom, detalhista, isso é importante no casamento? É importante. Porque uma pessoa começa a reparar as coisas dentro do casamento. É a pessoa que tem mais detalhe, tem mais ali desejo, profundo, sensível, detalhista, pensa muito, busca fazer tudo da melhor forma. Então isso traz o que, irmão, do casamento? A pessoa que, por ter profundidade, então o que ela faz para quê? Para ter o quê? Para ter segurança, para ter ordem, porque ela é profunda. Ela não faz uma coisa assim superficial. Uma pessoa sanguínea, irmão, você não tem muita... Uma pessoa melancólica, ela é importante na nossa vida, é importante na vida de uma pessoa, é importante na igreja, na sociedade, porque ela vai fazer uma coisa, ela vai fazer com profundidade, ela não vai fazer superficial. Você pode acreditar no que ela está falando, que ela vai fazer mesmo. Ela se entrega realmente. Então, tem pessoas assim. Mas, por ser uma pessoa sensível, ela também não pode ser uma pessoa que se machuca fácil. Ou seja, o melancólico ele pode ser uma pessoa o quê? Melindrosa. Porque ela é extremamente sensível, se apega nos detalhes. Você está lá no casamento lá, você faz uma festa para ele, uma festa surpresa, você vai, faz, chama todo mundo, aí na hora de cantar parabéns, cadê a vela? Aí ele vai olhar, nossa, mas não tem vela. Porque é detalhista, ele vai procurando os detalhes. Pode estar uma benção, irmão, mas ele vai procurar o detalhe. Ele vai ter uma coisa para reclamar. Pode estar tudo bem, mas vai procurar uma coisa para
reclamar, porque ele é detalhista. Ele não é igual o fleumático. O fleumático está tudo certo. Está faltando o quê? Vela? Ih, vá, glória a Deus, vamos cantar parabéns aí. O melancólico não, ele já vai começar, nossa, foi isso, mas também, aí começa. Porque como ele é detalhista, ela vai começar a procurar o quê? O defeito. Isso é bom? É bom, mas tem que saber lidar com esse temperamento. Quem sabe ver o detalhe das coisas é bom para resolver, para poder instruir, para poder guiar. Porém, irmãos, o melancólico ele pode se tornar uma pessoa o quê? Pessimista, de tanto detalhista que ele é. Então, o melancólico é aquela pessoa que vai ver, vai olhar, vai observar e vai começar a criticar, muitas vezes vai começar a apontar, porque ele é pessimista. Ele começa a ver e começa a pensar tanto que para ele começa a só ver coisa que não presta, porque é detalhista. Enquanto o sanguíneo ele vai que vai, nem pensa nas consequências, o melancólico ele para, ele pensa, ele observa, ele olha, ele vê. São temperamentos. Isso é importante? É. Porque tudo que ele vai fazer vai precisar de segurança. Tudo que ele vai fazer vai precisar do quê? De ordem. Isso é bom. Mas quando o Espírito Santo não controla essa parte da vida dele, ele pode trazer vários problemas. Por quê? Porque ele pode tornar uma pessoa pessimista. Então, de novo, melancólico, ele é o quê, irmãos? Profundo. Né? Sensível, detalhista. Pensa? Muito. É a pessoa que pensa muito. Então, o melancólico, irmão, é aquela pessoa que se chateia e tem dificuldade de falar. Se você se chateia e não consegue falar, você tem esse temperamento melancólico. Você não se abre. Não consegue. O sanguíneo? Misericórdia. Encostou do lado, filho, não precisa nem falar A. Você fala A, ele vai falar o alfabeto todo. Você fala, bom dia na paz do Senhor Jesus. Só isso. A próxima mensagem é 5 minutos de áudio. Porque a pessoa fala fácil. O melancólico não. O melancólico ele fica calado. Ele segura, ele guarda e ele se entristece muito por causa disso aí. É um defeito. Então, cada pessoa tem um temperamento, irmãos. Cada pessoa tem o seu temperamento. E esses temperamentos, irmãos, que nós trazemos para dentro do casamento. Volta um slide antes aí, irmão. Voltou? Quem fala aí sobre os 4 temperamentos. Travou, irmão? Voltou? Lê, irmãos, 1, 2, 3. Vocês se identificaram com algum desses? Você se identificou? Mas tem um que sobrepõe, não tem? Tem um que é linha de frente. É um temperamento nosso. Essas coisas, irmãos, a gente traz para onde? Para dentro do casamento. E essa personalidade não pode governar a casa. Quem tem que governar a casa é Jesus, é o Espírito Santo. Tudo bem até aqui, irmãos? Então você tem essa personalidade aí, irmão, ela é forte na sua vida, você vai ter que aprender a lidar com ela. Ela é boa desde que o Espírito Santo faça a coisa correta. Deus não vai anular a sua personalidade. Deus não vai acabar com a sua personalidade. Ele vai usar a sua personalidade. Ele vai usar a sua personalidade para poder trabalhar no reino de Deus. Para trabalhar no reino de Deus, trabalhar no seu casamento, para que Deus possa abençoar. Então, quando a pessoa fala assim, olha, eu nasci assim, eu sou assim, dessa forma, eu não vou mudar. Não, está errado. O Espírito Santo tem que controlar essa sua natureza, essa sua personalidade. Então, impulsos, emoções, reações, o Espírito Santo tem que controlar tudo isso. Então, você tem o seu jeito, amém, glória a Deus. Mas deixe o Espírito Santo controlar isso aí dentro do casamento, porque se não controlar vai dar problema. Senão você precisa falar, você não vai falar, né? Você é melancólico, você é detalhista, pensa muito, mas você é calado, você não se abre, você vai ser um problema. Porque se você é calado, melancólico, você não fala, e a sua esposa for sanguínea, meu irmão, é um problema. Porque a esposa vai falar muito e o marido não vai falar nada, porque ele pensa mais, ele é mais detalhista. Ele não é que ele não é profundo, não é que ele não ama, ele ama, ele é profundo, ela ama, ela é profunda, só que ela tem uma personalidade.
O fleumático, irmão, é uma bênção, não quer guerra com ninguém, gosta de todo mundo gosta dele. Mas quando você tem um evangelho na sua vida, às vezes você vai ter que falar não. Às vezes a pessoa chega na sua casa lá, quer beber, quer fumar, quer bagunçar, quer fazer miséria na sua casa, quer fazer o ó. O filho quer mandar no pai, quer mandar na mãe, o filho quer destruir dentro de casa. Aí você pode ser fleumático? Pode. Você não vai chegar e vai sair destruindo todo mundo. Porém, você tem que tomar uma ação, uma atitude. Falar, ó, filho, ó, aqui não é assim não. Eu quero paz, eu te amo, você é o amor da minha vida, você saiu dentro de mim, porém, aqui você está desrespeitando o pai, está desrespeitando a mãe aqui, pá. Entendeu? Porque se um filho desobediente pega um colérico, meu irmão, é como um menininho falou para mim essa semana aí, o Cláudio, você lembra do menininho lá do Jonatas lá? Você perguntou para ele, e aí, você desobedece seu pai? Aí o menininho falou, como? Se eu desobedecer, a cinta canta, né? A cinta canta. Por quê? Você pega um colérico, irmão, a cinta canta, né? Ah, meu pai é violento, não sei o quê. Tá bom, não pode ser violento, tem que ser controlado pelo Espírito Santo, tem que ser firme, tem que falar com firmeza. Agora, se você for fleumático, aí essa natureza, esse jeito de ser, aí a criança faz o que quer, pinta e borda, e cresce pintando e bordando, e aí fica velho e você não consegue controlar mais. Não é assim? Por quê? Porque o Espírito Santo tem que controlar. Então, irmãos, a gente se identificou com um desses, o sanguíneo, que não anotei aqui, ó, o sanguíneo, irmão, tem que aprender o quê? Controlar a língua, né? O colérico tem que aprender o quê? A controlar a ira, a raiva, né? O melancólico tem que aprender o quê? O melancólico, aprender a controlar as emoções. Então, o melancólico, ele não consegue controlar as emoções. Ou ele vai ficar muito abatido, vai ficar muito triste, vai ficar muito... E não consegue se livrar disso. Então, dentro do casamento, você tem que começar a perceber. Puxa, o meu marido é assim, a minha esposa é assim. Como é que eu vou trabalhar com isso daí? Então, você começa a pensar o quê? É a pessoa que não presta, essa pessoa não vale nada. Não, você vai começar agora a ter outro pensamento. Eu sei que essa pessoa é assim. Eu sei que essa pessoa é desse jeito. Então você vai orar, você vai conversar, você vai ter que saber como conversar agora, porque você sabe que o jeito da pessoa é desse jeito, o jeito dela é assim. Mas eu sou nova criatura, meu marido é uma nova criatura, e nós vamos ter que aprender junto com Deus. Eu vou ter que ter paciência, ele vai ter que ter paciência comigo. Mas tem que haver a mudança. Por isso que o plano espiritual tem que estar em primeiro lugar. Né, irmãos? E o fleumático ele tem que aprender o quê? A ter mais atitude, mais ação. Amém, irmãos? Vamos parar uns 10 minutos? Está funcionando aqui o negócio? Ou vai vir ainda? Só vê, irmão. Vê quantos minutos aí, que eu falei que ia parar umas 5, 40. Para os irmãos tomar um café para acordar. Né, irmãos? Irmãos, abram em... Eu vou dar uma paradinha, irmão, mas abram em Atos, desde já. Atos capítulo 13. 5 minutos, irmãos. Então, abrem Atos 13 aí. Vai vir um cafezinho para vocês tomar. Amém, irmão? Se tiver com muito sono, pode tomar 2 copos. Está liberado. Atos capítulo 13, irmãos. Irmão, quero mostrar para os irmãos. Eu quero mostrar para os irmãos o seguinte, né? Entrar aqui na parte da pregação. O apóstolo Paulo, irmãos. Vocês vão ver como o apóstolo Paulo é, mesmo Jesus chamando ele, vocês vão ver como o apóstolo Paulo, ele era liderado e coordenado pelo temperamento dele de sanguíneo e colérico. Enquanto Barnabé era uma pessoa fleumática. E você vai ver que Deus usa tanto um quanto o outro. Você vai ver que Deus usa o temperamento deles na obra de Deus. E é o que Deus quer fazer com a gente também. Amém? Bem, vou deixar aí uns 10 minutos, os irmãos à vontade, antes da gente começar. Uns 10 minutinhos tá bom, né, irmãos? Nada de tomar café? É só café e um refrigerante ali. Tá bom, irmãos? Amém, irmãos? Vocês têm uma dúvida por enquanto, até agora? Nenhuma? Todo mundo já se identificou aqui, então? Já se identificou? Então assim, ó, o irmão e irmã, vocês se identificaram? Vocês viram quem é quem?
Então, irmão, vamos começar agora a olhar para o marido, para a esposa, com outros olhos. Porque você casou com uma pessoa que tem outro temperamento. Não são metade da laranja, almas gêmeas. São pessoas com temperamento diferente. Então, em vez de ficar julgando, criticando, condenando, apontando o dedo, tenha misericórdia. E é o que a palavra fala. Você tem que suportar uns aos outros. É suportar o temperamento da pessoa. Porém, o irmão e a irmã precisam buscar o Espírito Santo para melhorar o seu, para que Deus controle o seu temperamento, na verdade. Amém, irmãos? Para que possamos ser parecidos com Cristo. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele teve que aprender isso. Teve que aprender isso daí. Amém, irmãos? Então, 5h40, né? Quando for 10 para 6 a gente volta. E até 7 horas mesmo, irmãos? Tá bom, vamos lá. Vamos lá, irmãos. Irmão, fica à vontade, irmão. Quem quiser ir no banheiro, tomar água.